Jesus Cristo é a chave que abre todos os tesouros escondidos do conhecimento e da sabedoria que vem de Deus. E eu digo isso para vocês, meus irmãos, para que nós não deixemos que ninguém nos engane com explicações falsas, mesmo aquelas explicações que parecem muito boas e agradáveis para nós. Porque, embora no corpo eu esteja longe, em espírito eu estou com vocês. E eu fico muito alegre em saber que vocês estão unidos e firmes na fé em Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, já que nós aceitamos o Senhor Jesus como nosso Senhor, então que continuemos unidos com Ele. Temos que estar enraizados nele, que possamos construir a nossa vida sobre Ele e nos tornemos mais fortes na fé, como foi ensinado para nós, e que possamos sempre dar graças a Deus por tudo. Nós temos que ter cuidado para que ninguém nos torne escravos por meio de argumentos sem valor, argumentos que vêm da sabedoria humana. Essas coisas vêm dos ensinamentos de criaturas humanas e de espíritos que dominam o universo. Seres espirituais maus, cujo poder se manifesta no mundo por meio daqueles que obedecem a eles e não do poder e autoridade que vem de Jesus Cristo. Pois a natureza de Deus está presente em Jesus Cristo como ser humano. E quando estamos unidos com Jesus Cristo, nós também temos essa natureza. Ele domina todos os poderes e autoridades espirituais. E por nós estarmos unidos com Jesus Cristo, nós fomos circuncidados, não com a circuncisão que é feita no corpo, mas com a circuncisão feita por Cristo, pela qual nós somos libertados do poder e da natureza pecadora. Pois quando nós fomos batizados e declaramos que Jesus é o nosso único Senhor e Salvador, nós fomos sepultados com Ele. E no batismo, nós também fomos ressuscitados com Ele por meio da fé que nós temos no grande poder de Deus, o mesmo Deus que ressuscitou Jesus Cristo. Antigamente, nós estávamos espiritualmente mortos por causa dos nossos pecados e porque nós éramos gentios e não conhecíamos e nem seguíamos a lei de Deus. Mas agora, Deus nos ressuscitou junto com Jesus Cristo. Deus perdoou todos os nossos pecados e anulou a conta da nossa dívida com os seus regulamentos que nós éramos obrigados a obedecer. Ele acabou com essa conta e pregou essa dívida na cruz do Calvário. E foi na cruz que Jesus Cristo se livrou do poder dos governos e das autoridades espirituais, seres espirituais maus, cujo poder se manifesta no universo. Na época em que Jesus viveu entre nós, muitas vezes, quando um general romano voltava vitorioso de uma guerra, ele desfilava pelas ruas de Roma com suas tropas, e logo atrás dele vinham os inimigos que tinham sido capturados e aprisionados. Foi exatamente o que Jesus fez na cruz. Ele humilhou os seus poderes publicamente e os levou prisioneiros durante seu desfile de vitória. Portanto, meus irmãos, que ninguém faça para nós leis sobre o que nós devemos comer ou beber, ou sobre os dias santos e a festa da lua nova e o sábado. Tudo isso aí é apenas uma sombra daquilo que virá um dia. A realidade, o alvo, é Jesus Cristo. Nós não devemos deixar que ninguém nos humilhe, afirmando que é melhor do que nós só porque diz ter visões e insiste numa falsa humildade e na adoração de anjos. Essas pessoas não têm nenhum motivo para estarem cheias de si, pois estão pensando como qualquer outra criatura humana pensa. Elas não estão ligadas a Jesus Cristo, que é a cabeça. Jesus Cristo controla o corpo todo, o alimenta e mantém unido por meio das juntas e ligamentos, e assim o corpo cresce como o Senhor Deus quer que cresça. Um dia nós morremos com Jesus Cristo e por isso nós estamos livres dos espíritos maus que dominam o universo. Então por que nós estamos vivendo como se nós fôssemos deste mundo? Nós não devemos mais obedecer a regras como estas: não toque nesta coisa, não prove aquela, não pegue aquela. Todas essas proibições têm a ver com coisas que se tornam inúteis depois de serem usadas. Elas são apenas regras e ensinamentos que as pessoas inventam. De fato, essas regras parecem ser sábias ao exigirem a adoração forçada dos anjos,
a falsa humildade e um modo duro de tratar o nosso corpo. Mas tudo isso não tem nenhum valor para controlar as paixões que levam à imoralidade. Meus irmãos, a meditação acima é uma transcrição na linguagem de hoje de uma carta que o Senhor Deus revelou em espírito ao apóstolo Paulo, que a escreveu para os habitantes da cidade de Colossos, na Grécia, e que nós podemos e devemos consultá-la na íntegra no livro de Colossenses 2, do versículo 1 ao versículo 23. Essa meditação que eu acabei de fazer foi escrita para aquele povo naquela época, mas ela é tão atual e serve muito bem para o nosso viver em Cristo, pois Ele é o mesmo, ontem, hoje e sempre será. Amém.